Olá, nós somos Paulo Mora e Cícero Martins, oncologistas clínicos do Américas Oncologia. E estamos aqui pelo Medscape em português para falar dos principais achados de ginecologia oncológica na ASCO 2018. Então, Cícero, durante a plenária a gente viu uma apresentação muito importante sobre prevenção de câncer. O que você achou? Olha, eu acho que é uma boa forma da gente começar a falar um pouquinho sobre o que a gente viu em ginecologia. O Douglas Lowe teve o Oncology Award, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Ele foi uma das pessoas que participou do desenvolvimento da vacina do HPV. E eu acho que num cenário que a gente está falando muito de drogas novas, a gente gastar um pouquinho de tempo pensando na profilaxia e de como é que isso funcionou, como é que isso está funcionando, principalmente com as avaliações agora de longo prazo da vacinação do HPV nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente tem uma vacinação que foi uma vacina do HPV que foi aprovada pelo FDA em 2006. A gente começa a ter esses dados agora. Esses dados são muito interessantes. A gente consegue ter tanto dados americanos quanto dados australianos e de outros países, como a Escócia, de que você tem uma diminuição da incidência de lesões, de vários tipos de lesões. Você começa a ter dados de diminuição de lesões genitais dessas pacientes, mulheres e homens. A gente sabe que quando a gente está falando de HPV, a gente pensa primordialmente em câncer de colo de útero, mas a gente tem que pensar também em câncer de vulva, câncer de vagina, câncer dos anos-retais. Em homens, a gente tem cada vez mais uma incidência de orofaringe. E esses dados, eles mostram que você tem inicialmente uma queda dessas lesões genitais, mas depois também por uma questão de imunicidade de rebanho, você também tem uma queda da prevalência do HPV-16, do HPV-18 em mulheres que não fizeram uso da vacinação. Essa é a ideia, através dessa ideia que a gente pensa em imunização de rebanho. A diminuição da circulação desses vírus do HPV. Então, o que nós temos desses dados agora, já de long follow-up, é que você tem uma diminuição da incidência de lesões genitais. Nós estamos falando basicamente também de um vírus que está relacionado com acometimento de câncer de colo de útero, orofaringe, vulva e vagina. E nós também temos, esses dados são extremamente interessantes, que nas pacientes que não foram vacinadas, você tem uma diminuição da incidência, da prevalência de HPV 16 e 18. Essa é a ideia da imunização de rebanho. Você diminui a circulação do HPV. Agora, talvez uma outra coisa que a gente possa comentar aqui, que é também interessante, é que começa a surgir dados que talvez a gente não precise de duas doses de vacina e que talvez a gente consiga uma titulação de anticorpos que consiga dar para as mulheres uma proteção contra o HPV com apenas uma dose. Esses dados já existem, eles são dados iniciais, e isso traria um benefício muito grande do ponto de vista financeiro. Só nos Estados Unidos a gente calcula que isso só economizaria 300 milhões de dólares por ano. Você imagina o que a gente não conseguiria isso em países pobres, aumentando até a oferta da vacina, uma vez que a gente consiga economizar tanto. E, Paulo, o que você viu de mais interessante, assim, na sua opinião, a respeito de câncer ginecológico? Vou comentar alguns trabalhos que eu assisti. O primeiro foi um estudo de cirurgia, um estudo de base de dados, feito aqui em Chicago, liderado por um grupo aqui de Chicago, que usou duas grandes bases de dados para comparar o tratamento cirúrgico de pacientes com câncer de colo uterino 1B1. Eles separaram em dois grupos, pacientes operadas com cirurgia aberta ou pacientes operadas com cirurgia minimamente invasiva, seja videolaparoscópica ou robótica. Eram cerca de 1.000 mulheres em cada braço e os desfechos analisados foram sobrevida, morbidade e custo, que é muito importante para esse tipo de cirurgia. O resultado foi fortemente favorável à cirurgia minimamente invasiva quanto à morbidade. Os pacientes têm menos sangramento, menor tempo de internação e se recuperam mais rápido e têm menos infecção. E o custo foi menor para a cirurgia minimamente invasiva. Um dado desse estudo também é que para as pacientes com câncer de colo uterino 1B1 maior que 2 centímetros, a mortalidade foi maior para as pacientes operadas com cirurgia minimamente invasiva. E você acha que para a nossa realidade isso muda alguma coisa? Isso nos dá uma noção de que se a gente organizar melhor, se a gente fizer melhor a seleção de pacientes, provavelmente, mesmo para os países em desenvolvimento, a cirurgia minimamente invasiva pode ser sim mais econômica.
E me fala um pouquinho, Paulo, o que você achou do GOG 213? Era um estudo que tinha muita demanda, havia uma expectativa muito grande que esse estudo fosse positivo. Comenta um pouquinho o que você achou dele. O estudo liderado pelo Dr. Robert Coleman foi apresentado o segundo objetivo dele. No ano passado foi publicado na Lancet Oncology o objetivo clínico, que era a avaliação do papel do bevacizumab nas pacientes com câncer de ovário recorrente sensível à platina. Não houve ganho de sobrevida global significativo, foi limítrofe com um P de 0,056. E na ASCO foi apresentado o objetivo cirúrgico, que também era muito aguardado. Era o papel da cirurgia de citorredução secundária, da citorredução na recidiva do câncer de ovário sensível à platina. Para essa população, o estudo foi negativo. As pacientes operadas e seguidas com quimioterapia, quando comparada com aquelas que fizeram apenas quimioterapia, não houve ganho de sobrevida. Um dado interessante dessas pacientes é que as pacientes que foram operadas e receberam quimioterapia tiveram uma sobrevida mediana em torno de 18 meses. Lembrar que ano passado também foi apresentado o Desktop 3, com uma população muito parecida. E as pacientes tiveram uma sobrevida, quando com ressecadas completamente, tiveram uma sobrevida de quase 22 meses. E aquelas que tiveram a ressecção incompleta no Desktop tiveram uma sobrevida de 13 meses. Esse dado de 18 meses talvez leve a uma consideração de como exatamente foi a seleção inicial das pacientes e como exatamente foram os dados cirúrgicos desse grupo de pacientes. E como é que você acha que a gente pode interpretar esses dados negativos na nossa prática? Nesse momento, a citorredução secundária tem muito mais dados a favor, citorredução cirúrgica secundária tem muito mais dados a favor do que contra. Um dado desse estudo, do GOG 213, é que o uso do bevacizumab adjuvante e de manutenção era opcional. E 84% das pacientes fizeram o uso do bevacizumab, a grande maioria. Quando se comparar as pacientes operadas e que fizeram bevacizumab de manutenção com aquelas que não fizeram, houve ganho de sobrevida global. Então, na verdade, a gente pode estar diante de um cenário que a gente precisa estudar especificamente melhor, mas a gente não tem esse dado ainda. E aproveitando então um pouquinho, a gente está falando de bevacizumab, o que você achou do estudo do uso do bevacizumab na recorrência? Então, esse é um dado que a gente já tem para tumor coloretal. É o primeiro estudo que mostra para pacientes que foram tratadas na primeira linha com, por exemplo, o GOG 218, o carbotaxol e a Avastin de manutenção, essas pacientes, quando recorriam, sensíveis à platina, com mais que 6 meses de intervalo livre de platina, essas pacientes eram tratadas com um esquema baseado em platina, com ou sem bevacizumab, durante a quimioterapia de manutenção. A comparação mostrou ganho de sobrevida livre de progressão para quem recebia o bevacizumab, um ganho absoluto de 3 meses, que é um ganho muito observado em outros estudos também. O dado interessante é que é o primeiro estudo que fundamenta o uso do Avastin na pós-progressão do câncer de ovário. Sem dados de sobrevida global, mas com dados de 3 meses, que é o que a gente costuma, é um dado que a gente tem de sobrevida livre de progressão. E me fala uma coisa, o que você achou dos pôsteres? Você viu alguma coisa interessante? Vi, eu vou comentar um pôster. Tá. O grupo do Charing Cross de Londres é um grupo de referência em tratamento de neoplasia trofoblástica gestacional. Eles fizeram um estudo retrospectivo de 2012 a 2016 de 104 pacientes com tumores germinativos e neoplasias trofoblásticas que chegaram no centro de emergência oncológica deles. É um centro que é dedicado ao tratamento de doenças que precisam começar logo o tratamento, digamos assim. As 48 pacientes com neoplasia trofoblástica gestacional, 85% delas conseguiram começar o tratamento em até 24 horas de chegada. Todas elas tinham FIGO score, ou seja, a classificação de risco delas de alto risco, maior que 7. E nesse grupo de pacientes, o tratamento imediato gera um grande risco de morte. Nessas pacientes se faz o tratamento com etoposide e cisplatina por 2 semanas, D1 e D2, com o objetivo de diminuir o volume tumoral, diminuir a quantidade, a carga tumoral, permitindo assim que o tratamento curativo seja feito com menor risco de morte. Nesse grupo que tratou na emergência, apenas uma paciente teve óbito em 4 semanas e 92%
ficaram completamente curadas. E como é que você acha que essa estratégia de tratamento em menos de 24 horas, como é que isso pode mudar a nossa realidade? O que você interpreta disso? O que é importante é que os centros de referência em tratamento de neoplasia ginecológica, estejam preparados para entender que esse tipo de paciente merece um tratamento imediato, porque a curabilidade depende de velocidade de tratamento. O tempo de duplicação tumoral, o tempo de ascensão do beta-HCG é muito rápido. Se essas pacientes demoram a ser tratadas, elas têm um risco maior, não só de morte, mas como de resistência à quimioterapia. Perfeito. Bom, em ginecologia oncológica, esses foram os nossos destaques. Obrigado e até a próxima. Obrigado.